pessoas, né, para estar também recebendo aquilo que você recebeu, amém? Glória a Deus. Domingo passado nós ministramos uma palavra, e quem estava domingo passado aqui? Glória a Deus, aleluia. Se você não veio domingo passado, eu quero te desafiar você a ouvir essa palavra. Eu falei de uma graça que ela tem que ser sem mistura. Deus não gosta de coisas misturadas. Deus é um Deus definido, amém? Deus não é Deus de mistura, Deus não é Deus de cima do muro, não. Deus, Ele é Deus puro, amém? Sem mistura. E eu falei sobre essa graça que também ela não pode ter mistura, porque quando na velha aliança a Bíblia diz que quando se misturava duas sementes, a semente se perdia, não havia frutificação, se perdia a colheita. E nós estamos em um ano da multiplicação, aleluia. Nós não queremos lançar sementes que não vão gerar nada. Nós temos que estar atento à voz do Senhor, porque se estamos lançando semente, a nossa semente ela tem que ser uma semente pura, sem mistura. E nessa manhã eu quero trazer uma palavra que também vai ajudar a você a viver um evangelho sem mistura. Como eu sei, como eu faço para saber se eu estou vivendo debaixo dessa graça tão maravilhosa que Cristo nos apresentou, que é a sua própria vida? Então hoje eu vou falar sobre vivendo debaixo dessa graça, ou como eu posso descobrir se eu estou vivendo debaixo dessa graça, amém? Eu quero que você abra o seu coração, que você separe esses minutos agora para estar atento que Deus vai falar com você. Eu tenho certeza que essa palavra ela é poderosa para transformar a sua vida, amém? Vamos orar. Pai, nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória. Obrigado pela tua presença manifesta sobre essa casa. Pai, nós honramos a sua presença. Pai, essa casa é marcada pela presença, Pai. Pai, é uma coisa que eu sempre oro, eu falo, Pai, que as pessoas ao chegar nessa casa, elas possam sentir, Pai, a tua presença, elas possam ver o peso da tua glória, Pai. Não vale a pena, Pai querido, estarmos aqui, Pai, se a sua presença não for manifestada nesse lugar. Isso aqui é Kingdom of Heaven, é o reino de Deus, Pai. Esse nome não foi um nome bonito, Pai querido, mas foi um nome, Pai querido, que o Senhor, Pai, escolheu para essa igreja. Pai, Kingdom of Heaven é o reino do céu na terra, Pai. E quando o reino do céu manifesta a terra, coisas sobrenaturais acontecem, Pai. Eu declaro, Pai, uma estação do sobrenatural de Deus. Eu declaro uma estação de milagres. Eu declaro uma estação de crescimento, de avanço, de multiplicação. Eu declaro uma estação onde nós não vamos estar parados, onde não vamos estar apáticos, mas vamos avançar, vamos conquistar, Pai querido, porque o Senhor nos conquistou para nós conquistarmos, o Senhor nos salvou para nós pregarmos esse evangelho de boas novas, Pai querido, o Senhor nos abençoou para nós sermos uma bênção, Pai querido, e nós estamos aqui, Pai querido, como igreja, Pai querido, para receber, Pai querido, mas para transbordar daquilo que temos recebido, Pai. Eu quero declarar nessa manhã, Pai, sobre esse banquete que o Senhor já preparou para nós, Pai. Existe um alimento, existe uma comida espiritual, Pai, que vai ser liberada aqui nessa manhã, e eu quero declarar, Pai querido, que todos que estão com o coração aberto aqui, todos estão com a mente voltada para o Senhor, vai sair daqui não da mesma forma que entrou, mas eles vão sair daqui, Pai querido, cada dia mais transformado, conformado com a sua glória, transformado na sua imagem, porque foi para isso que nós fomos criados, para expressar a sua glória, para expressar a sua natureza, Pai querido, e que a tua glória venha ser manifesta nessa manhã sobre os filhos, que a tua presença venha ser manifesta, que o teu nome venha ser glorificado, que o seu trono venha ser estabelecido, Senhor, sobre essa casa todos os dias, Pai. Pai, nós te damos a honra, nós te damos a glória. Espírito Santo, nos conduz, ó Pai, em lugares mais profundos no teu amor, nos conduz em lugares mais profundos na tua graça. Abra os nossos olhos espirituais para contemplarmos a Cristo, para contemplarmos a beleza de Cristo, Pai. Nós te damos toda a honra, nós te damos toda a glória, no precioso nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus. Talvez você
esteja aqui e às vezes você para pensar sobre coisas da sua vida. Existe coisa na sua vida que você está esperando. Existe uma expectativa muitas das vezes de muitas coisas, às vezes de sonhos, de coisas que você deseja, de coisas que você quer. E parece que o tempo vai passando, os dias vão passando, e parece que essas coisas, esses alvos, eles não acontecem ou estão demorando para acontecer. E por causa disso, às vezes você se pergunta com você mesmo: será que realmente eu estou vivendo da forma correta? Será que eu estou vivendo debaixo dessa graça, desse favor? Porque você não tem como medir a graça de Deus pelaquilo que você recebe. Você não tem como medir a graça de Deus pelas suas expectativas, às vezes, que você deseja. A graça não tem a ver com aquilo que você faz. A graça tem a ver com aquilo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. A graça, ela começa em Cristo. É Cristo dando tudo para nós. É Cristo morrendo por nós. É Cristo nos restaurando. É Cristo nos redimindo. É Cristo naquela cruz dando a sua vida para que hoje eu e você pudéssemos ter vida, para que hoje eu e você pudéssemos estar aqui saudáveis. Ele se enfermou para que através do seu corpo nós recebêssemos hoje cura, libertação e salvação. Você sabe que a palavra de Deus nos mostra, e é muito claro, você vê, existe pessoas que vivem debaixo da graça, existem sinais. Existe uma forma de eu entender se eu estou vivendo debaixo dessa graça ou se eu estou vivendo debaixo de um outro sistema. Sabe por quê? Porque existe somente dois sistemas a qual nós podemos nos relacionar com Deus. Existe somente duas formas. Não existe somente quando você estava morto em seu pecado ou nos pecados, que você não tinha ainda conhecimento do Evangelho, você vivia um estilo de vida. Mas hoje, em Cristo, Ele te deu uma nova vida. E essa vida que Ele te deu não é uma vida normal, não é uma vida que você deve viver antigamente, como você vivia. Quando nós entendemos a graça de Deus, nós podemos entender que existe um novo homem, mas existe também uma nova aliança. Existia um velho homem, mas hoje existe um novo homem. Existiu esse velho testamento, mas hoje existe um novo testamento, uma nova aliança. E isso nós temos que saber discernir. Existiu e existe o jardim do Éden. Existia duas árvores no jardim muito importante: a árvore do conhecimento do bem e a árvore do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Isso fala de dois princípios, de dois estilos de vida, de duas formas de caminhar. Eu e você estamos diante de dois princípios de vida, de duas formas de caminhar, de duas formas de nós nos relacionarmos com Deus. Nós sabemos que a árvore do conhecimento do bem e do mal, e essa árvore representa o conhecimento do bem e do mal. É eu tentando viver pela minha própria vida, é eu tentando viver pelo meu próprio merecimento, ou pela minha própria capacidade intelectual, pelos talentos e dons talvez que Deus me deu. É eu tentando viver. Mas existia uma árvore que representava Cristo, que é a árvore da vida. E essa árvore, ela fala de recebermos de Deus tudo aquilo que jamais conseguiríamos receber por nós mesmos. Tudo aquilo que jamais conseguiríamos fazer, Cristo fez por nós. E essa árvore da vida era o homem viver e depender totalmente do Senhor da vida. Esses são dois estilos de vida. Por isso que eu preciso decidir hoje que maneira eu quero me relacionar com o Senhor. Ou eu vou me relacionar com o Senhor baseado naquilo que eu faço, que se chama lei, naquilo que eu posso fazer para agradar a Deus, ou eu posso viver pela fé. E a Bíblia diz que o justo vive pela fé. Viver pela fé é viver pelaquilo que você não vê. Você sabe que nós temos que estar muito mais conscientes das coisas que não vemos do que as coisas que vemos. Eu vou repetir para você. Talvez você esteja mais consciente de tudo que você está vendo
à tua frente com os teus olhos naturais, mas eu quero dizer que existe um mundo muito mais real que você não vê, e é por ele que você deve viver. Existe um mundo que você não enxerga com os olhos naturais, mas você precisa ter olhos espirituais, e para isso você tem que nascer de novo, nascer num novo reino, num novo estilo de vida, com novos padrões, com uma nova cultura. A nova aliança, ela não está fundada na base daquilo que eu posso fazer ou cumprir para agradar a Deus. Mas tem muita gente que infelizmente gosta de ouvir mensagem como esta: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer. E você pode só orar quando você ver o impossível. Eu te falo, se você só orar quando você estiver diante de uma necessidade, pouco vai ser o seu relacionamento com Deus. Você deve orar por todas as coisas, as mais pequenas coisas e as grandes coisas, porque o que Deus quer é que você dependa 100% dEle, porque Ele diz que sem mim nada podeis fazer. A nova aliança não está baseada no que eu faço, do que eu posso fazer, ou daquilo que eu consigo. Ela está fundamentada na obra perfeita do Filho. A obra foi perfeita. Deus não está interessado nas minhas obras. Deus está interessado que agora eu nasci de novo, eu caminhe nas obras que Cristo conquistou para mim, e eu manifeste tudo aquilo que Cristo conquistou. Por quê, pastor? Porque a minha velha vida morreu, irmãos. O velho homem passou, eu ressuscitei para viver uma nova vida, e essa nova vida que eu vivo, portanto agora eu tenho que entender que se eu fui amado, se eu fui conquistado, eu vou agora viver nesse amor, nessa conquista para o Senhor. Aleluia! Você não tem que tentar conquistar o amor de Deus, a aceitação de Deus, o favor de Deus. No favor de Deus você não conquista, você não alcança, você recebe. É pura graça, é favor imerecido. Não tem como entender a mente racional do sistema natural, do sistema terreno baseado no pilar do merecimento. Não consegue entender. Você na sua casa, você sempre foi acostumado a viver por merecimento. Mas esse não é o padrão do novo homem, da nova aliança. Porque tudo que você vai receber é porque você foi muito amado. É porque Deus te amou com amor tão grande. Cristo te amou com amor tão grande, e Ele trabalhou para você. Sabe de uma coisa? Quando você trabalha e você vai receber, é um direito seu porque você trabalhou. Mas quando você vai receber algo que você não trabalhou, alguém tem que ter trabalhado para você. Eu quero te falar, o amor de Deus trabalhou por você. A graça de Deus se manifestou, e o amor de Deus é que nos transforma. É a graça de Deus que nos transforma. É Ele que nos faz conhecer a profundidade deste amor, porque sem amor nada vale, sem amor não tem vida, sem amor não tem entrega, sem amor não tem renúncia, sem amor não existe nada. Hoje eu fui chamado para uma novidade de vida. É uma vida que está muito acima, ela está baseada num pacto estabelecido por um sangue. Um sangue que não houve pecado, um sangue que não houve falha, um sangue que foi 100% perfeito. Quando você se batiza, o batismo é a identificação de uma morte de um velho para uma identificação de um novo nascimento, e esse novo homem é um novo homem do céu. O primeiro homem da terra é um homem almático, mas o segundo homem é um homem espiritual. Esse homem vem do céu, e hoje nós temos que viver como um homem espiritual, estar mais consciente da nossa identidade espiritual do que a nossa identidade terrena, porque a minha origem não é a terra, a minha origem é o céu. A minha origem não foi o meu pai terreno, que foi um instrumento de Deus para trazer eu à existência, mas a escolha foi Deus, e o desejo foi do Pai eterno, de eu ter nascido, e hoje eu estar aqui pregando para vocês. Eu estava agradecendo a Deus e lembrando da minha vida, e falando: Senhor, como o Senhor faz as coisas, e eu entendo graça hoje. Se eu estou aqui, Pai, da onde eu vim, de uma família tão pobre, uma pessoa que jamais poderia ter a capacidade de estar onde eu estou, mas eu entendo tudo, não tem nada a ver comigo, foi a escolha dele. Eu simplesmente disse: Senhor, eis-me aqui, Senhor, e Ele me conduziu, porque essa é a graça de Deus. Aleluia. Mas agora que eu morri, eu nasci, eu estou em Cristo, eu sou chamado para viver uma novidade de vida. Escuta aqui, você foi chamado para viver uma novidade de vida.
Você não foi chamado para viver uma vida qualquer medíocre, não, de uma mente mendiga, de uma mente necessitada. Não, você foi chamado para ser um filho e assentar-se à mesa junto com o teu pai e desfrutar de uma aliança que o teu irmão mais velho, Cristo, conquistou por você. Porque viver debaixo da graça não significa viver uma vida vazia, sem propósito, não. Na graça existe paz, existe alegria, existe realização, existe um transbordar em todos os momentos. Cristo não morreu para melhorar a sua vida. Cristo morreu para te dar uma nova oportunidade e uma nova vida. A vida antiga passou, tudo se fez novo. Ele morreu e ressuscitou e existe uma nova história. Diga, um novo caminho, um novo estilo de vida, uma nova aliança. Não pode misturar. Se mistura, se perde e não há frutificação. Mas nesse ano da multiplicação, eu quero que você viva debaixo do favor imerecido de Deus. E Deus vai abrir as comportas do céu e vai te mimar demais. Aleluia. Mas pastor, o que significa, numa forma prática, viver pela lei? Eu já falei muito sobre isso. Mas viver pela lei é viver segundo o que eu posso obedecer para merecer. A base da lei é o que eu posso fazer, a minha prática, a minha obediência para merecer ser abençoado. A base da lei é a sua própria obediência, é o seu merecimento. Ela funciona como mérito, e o problema do mérito é que os pecados vêm tudo por causa do mérito. Quando a serpente disse para Eva: você merece ser como Deus. Você não é como Deus, olha só, Deus não quis fazer você como Deus. Estou te contando a história. Então, porque ela quis merecer, e é o problema não é o pecado. A gente fala tem muita gente que prega sobre o pecado, mas o pecado sim, ele é terrível, ele tem o seu, mas o problema não é o pecado, o problema é a justiça própria, o problema é o merecimento que me faz eu não viver debaixo do fluir do favor e da graça de Deus sobre a minha vida. Mérito não funciona nessa nova vida. Eu orei, eu jejuei, glória a Deus, você orou, você jejuou, você está sensível à voz de Deus, você vai ouvir a Deus, mas merecer receber de Deus porque você orou, porque você jejuou, não funciona nessa nova aliança. Tudo foi de graça e pela graça. Deus não está negociando e nem vendendo bênçãos pela sua performance. Deus não quer te abençoar baseado em você. Toda a bênção de Deus é na fé no Filho. Aleluia. E é por isso que eu sei que essa igreja vai crescer e vai multiplicar. Não é porque eu sou bom, mas é porque Ele é bom e Ele deseja fazer coisas grandes. Ele deseja muito filhos a casa. Ele deseja, Ele é bom. Todas as vezes que eu e você tentamos nos relacionar confiando no nosso próprio merecimento, isso se chama lei. Esse não é o padrão que vivemos. O problema disso é que nunca chegamos e nunca alcançamos as bênçãos. E aí você para de pensar e fala: pastor, mas eu estou esperando tanto tempo isso acontecer. Mas a pergunta é: como você tem vivido? Qual o teu padrão de relacionamento com Deus? Porque Deus não vai te abençoar pela sua obediência, mas pela fé. A obediência é muito importante. Não estou falando que você não tem que obedecer. Não estou falando isso. Não entenda, não tire palavras. A obediência é importante, mas não existe obediência se você não entender o favor e a graça de Deus. Você jamais vai conseguir agradar a Deus na sua alta demanda. Pastor, qual que é o princípio do outro lado? O princípio é do favor imerecido. Diga imerecido. Enquanto a lei, a base da lei é o teu merecimento, é o que você pode fazer. Agora, a vida que Deus te colocou é um outro paradigma, é uma outra matriz. O que acontece? A lei é a demanda daquilo que eu posso fazer para Deus. Mas a graça é aquilo que Deus já fez por mim na cruz do Calvário. Não é mais uma demanda, é uma entrega.
A lei eu preciso fazer para Deus, a graça, Ele fez tudo através do Filho para mim. Mas na graça, eu só recebo quando eu não mereço. Porque o problema do ser humano é o merecimento. Eu falei do filho que não trabalhou e recebeu, e o que trabalhou, ele merece. Sim, você pode receber por merecimento o trabalho, mas você pode entrar em lugares que você vai chegar. Eu não sei como eu cheguei aqui, eu não sei como Deus abriu essa porta, eu não sei como que Deus fez essa conexão, eu não sei como Deus está me abençoando, eu não sei como está. Eu só tenho uma coisa: eu não mereço. Só tem que ser favor e graça imerecida. Eu prefiro caminhar nesse estilo de vida. Eu preciso caminhar nesse lugar. É interessante que quando nós decidimos confiar no merecimento, nós perdemos o favor. Diga, perdemos o favor. E a graça de Deus se torna vã na nossa vida. Colossenses, Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 1. Eu começo a minha palavra aqui. Aleluia. E diz assim, estou quase começando. Gálatas 3, 10 e 11 diz assim: todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as obras ou as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente, é notável, que pela lei ninguém, diga ninguém, é justificado diante de Deus. Porque o justo, diga salvação. Todos os cristãos, todos nós concordamos que a salvação é pela fé. Mas existe uma discordância entre os cristãos, de manter a salvação pelas obras. Muitos não falam isso para você, mas pregam isso. Você é salvo, Deus te salvou, agora você vem a se garantir. Então, se a salvação foi pela graça, a continuação da minha salvação é pelas minhas obras, então é por merecimento. Então, mas você ouve pregador: se você não fazer, Deus não tem como te abençoar. Se você não fizer isso, você não vai ser salvo, porque e aí você é salvo pela fé, mas agora, para se garantir diante de Deus, salvo a tua salvação, você tem que continuar fazendo por obra. Eu quero falar para você, tanto a sua salvação como te guardar é obra do Espírito, é obra de Deus, é obra de Cristo. É Cristo te salvando, e é pelo Espírito que você vai viver uma vida santa diante de Deus. O problema é que existe esse padrão, que você é salvo agora, mas agora você se garanta diante de Deus. Não temos como pagar pela salvação. Não temos como nos manter salvos diante de Deus. Depois de ter salvo, não é pela lei que você vai se santificar ou manter salvo. Não, porque a lei, o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crer. Eu vou repetir: o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. Pastor, a lei é justa, é santa, é de Deus, é o padrão de Deus. A lei é para me conduzir a Cristo. A lei é para mostrar a minha incapacidade. A lei é para mostrar quão reprovado eu estou diante de Deus. A lei é para mostrar que eu não consigo. A lei é para chegar no fim do meu merecimento. A lei é para dizer: eu não consigo, eu não dou conta. E se eu for honesto, eu vou encontrar Cristo, porque eu não dou conta, é muito difícil. É por isso que o Salvador veio. É por isso que eu amo o Evangelho. Porque todo o merecimento, o centro é a carne quer merecer. E a base disso, o diabo sabe usar muito bem. O diabo sabe usar. Todos os pecados, a origem é o merecimento. Mas a graça de Deus é que te conduz a uma vida santa e íntegra. Eu vou voltar. Diga: a graça de Deus é que vai me conduzir a uma vida santa, a uma vida íntegra, uma vida de retidão, uma consciência de que eu sou amado pelo Pai. Diga: consciência que eu tenho um Pai
que me ama, e Ele provou esse amor para comigo na cruz do Calvário. E se Ele não me negou a maior das bênçãos que eu poderia ter recebido, como Ele vai me negar um casamento abençoado? Como Ele vai me negar um trabalho onde eu vou crescer e prosperar? Como Ele vai me negar essas coisas tão pequenas aqui na terra? Se Ele me deu o melhor de tudo, foi o seu Filho, que mais eu poderia dizer? Paulo vai dizer isso. Aquele que provou tanto amor. Aleluia. Tem gente sendo liberto aqui, irmãos. Eu tenho um pai rico, que me ama e que tem prazer. Aleluia. A graça. Na graça o pecado é vencido. Na graça, sem esforço, a vitória acontece. E eu vou reinando em Cristo e através de Cristo. Quem ainda vive na lei pode até rejeitar a graça, mas não vai viver uma vida plena e abundante. Eu quero falar de sinais de pessoas que viram a graça de Deus. Lucas capítulo 7, 36 e 50. Quero que você preste muita atenção. Essa história é a história de uma mulher que estava aos pés de Jesus. Lucas 7, 36 e 50 diz assim: por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados. Uau! Porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam à mesa com ele começaram a dizer entre si: quem é este? Até pecado perdoa? Mas Jesus disse para a mulher: a tua fé te salvou. Vai o quê? A vida cristã é uma vida em paz. Vai em paz. Tudo nessa vida, ou tudo que te ensinam, aqui eu vou chocar a sua cabeça. Você tem que amar a Deus. Diga: amar a Deus. O primeiro mandamento da lei. Se isso resolvesse, Moisés seria o maior pregador da história. Mas Moisés trouxe o primeiro mandamento da lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O primeiro mandamento da lei. O povo olhou, falou assim: vai Moisés, vai lá naquele monte, nós não queremos relacionar com Deus não, fala o que Deus quer e nós vamos. Se a lei resolvesse, Moisés estava dando, e Jesus não precisava ter vindo. E tem muitos pregadores que digam para você: você tem que amar a Deus. Sabe por que você não serve na igreja? Porque você não ama a Deus. Sabe por que você não lidera? É porque você não ama a Deus. Sabe por que você não quer vir para a igreja? É porque você não ama a Deus. E aí você fica nessa questão: é porque não ama a Deus, você não faz. Porque você não ama, você não faz. Mas na realidade não é porque não ama a Deus, é porque nunca viram a graça de Deus. Está diferente a coisa aqui. Não é uma questão que você não ama a Deus. A questão é que você nunca teve a revelação da graça de Deus. Porque quem viu a graça de Deus vai amar muito mais. Quem viu a graça de Deus vai servir muito mais. Quem viu a graça de Deus vai se entregar muito mais. E a mesa está posta. E Jesus está sentado à mesa. Na casa de um fariseu, Simão. E nessa mesa que Jesus foi convidado, nessa casa, existia Jesus, diga Jesus, os convidados, o anfitrião da casa. Quem que era o anfitrião da casa? Um fariseu. E tem uma que entra de intruso, que não foi convidada para essa festa. Pensa na história. Você está sentado, Jesus está sentado, você está na mesa e de repente entra uma mulher. Irmãos, que coisa constrangedora. Essa mulher, só que ela não entra quietinha. Ela já entra chorando. Pensa na mesa, sentado, comendo, uma mulher entra dentro chorando, daqui a pouco ela se joelha aos pés de Jesus e começa a chorar, e ela começa agora a pegar os cabelos, e começa a pegar os cabelos, enxugar os pés de Jesus, e ela tem um nardo que valeu 1 ano de trabalho, que ela trabalhou, e ela começa a derramar aquilo, e o dono da casa, ele se irrita porque não procurou a lei, mas procurou a graça que estava à mesa. Tinha 2 pessoas principais. Diga: um fariseu representando a lei
E existia um homem que a Bíblia diz que ele veio em verdade e graça sentado naquela mesa. Mas quando aquela mulher ela não vai para a lei, porque se ela fosse para aquela lei, aquele homem diz para ela, se esse homem soubesse quem ela era, não deixava nem ela tocar nele. Quando Simão chega para Jesus e diz assim: ei, se tu fosse profeta, olha ele não considerou Jesus nem como profeta. Olha, isso é uma falta de desonra. Ele olhou para Jesus: se você fosse um profeta, você saberia que essa mulher está incomodando a festa, está chorando aqui, está bagunçando a minha casa. Aí Jesus olha para o fariseu e fala: eu tenho uma história para te contar. Tinha 2 credores ou 2 devedores. Um devia 500 denários, outro devia 50. Quem que você acha que amou mais? E os 2 foram perdoados. Quem você acha que amou mais? Simão olha, bom de cálculo. É claro que quem vai amar mais é o que mais foi perdoado. Ele disse: você é muito inteligente, Simão. Eu cheguei na sua casa, você não lavou meu pé, que era costume daquela época. Quando você chegava em casa, ou se você fosse muito rico, você teria um servo, e esse servo, ele estava já responsável, ou um escravo, que é um lugar mais baixo ainda, que quando você chegava, ele já estava com água, ele já lavava os seus pés, ele já preparava, porque os pés estavam cheios de pó, da poeira desse mundo, mas ele já tinha lavado os pés, se tivesse um servo, um escravo. Mas Jesus está falando para você, para Simão: Simão, eu cheguei na tua casa, nem meus pés você lavou. Eu cheguei na sua casa, nem um beijo você me deu. Eu cheguei na sua casa, Jesus podia falar assim: nem como profeta você me aceita. Você não precisa de salvação, porque você acha que você é bom. Mas essa mulher, que você conhece ela, porque disse que se eu não conhecesse ela, talvez não deixaria nem eu tocar. Mas essa mulher, ela foi muito perdoada. E ela reconhece que ela era muito pecadora, e que tudo que ela está merecendo é porque ela não merecia, é porque ela foi muito amada. Eu vou falar uma coisa para você: quem entende que é muito perdoado, ama. Eu não preciso dizer para as pessoas: você tem que amar a Deus. Você tem que ter um encontro com o Senhor. Você tem que sentar à mesa, e quando você sentar à mesa, você tem que entender que tem uma graça de Deus sentada sobre a mesa, que é Cristo, trazendo para você perdão de todos os seus pecados. A lei não pode te fazer você amar a Deus, mas quem vê a graça de Deus e sabe que é perdoado e amado e não merecia. Sabe por quê? Eu vou te falar uma coisa. Simão, quem estava da lei, estava debaixo de uma aliança abraâmica. Ele deve ter pensado: essa mulher talvez não tenha nem aliança, eu tenho aliança. Mas aquela mulher olha para Jesus e fala: obrigado por me amar. E ela está chorando e lavando os pés, e ela derramando aquele perfume, e aquele incenso enche a casa. E Jesus, ele diz: mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Eu te pergunto uma coisa: você precisa fazer alguma coisa para ser salvo? Não. Mas aquela mulher não fez. Sabe por que ela fez? Porque ela viu a graça. Não tem como você não fazer nada se você não ver a graça de Deus. Sabe como você vai amar a Deus? Quanto mais revelação você tiver do amor dele sobre você. A religião sempre vai dizer para você: você tem que amar a Deus, você tem que fazer. Quanto mais você entende que você é amado, mais você vai amar. Se você ainda não ama a Deus, talvez você precise de uma revelação maior da graça. Talvez você precisa sentar-se à mesa com a verdadeira graça. Ele não está pedindo nada para você, ele está só pedindo para você desfrutar. Pastor, mas daí nós não vamos fazer nada. Não, essa mulher fez, mas sabe por que ela fez? Porque ela viu, porque amar a Deus é um sinal claro de quem encontrou a graça dele. A religião não pode te forçar você a amar e nem mudar o seu coração a esse respeito de amar a Deus. Existe uma segunda história aqui, que Jesus vai contar aqui também, que está registrado aqui. Em Mateus capítulo 18, 23 a 25,
vai falar do segundo sinal. O primeiro sinal é quando você encontra a graça e sabe que você é muito perdoado. Quem que é muito perdoado aqui? Talvez você se ache um pouquinho bonzinho, como eu achava antigamente. Nasci quase dentro da igreja, não aprontei muito. É por isso que Deus me chamou, por isso que Deus me escolheu, por isso que eu estou aqui. Não fui igual aquele que foi no mundo, aprontou tudo, fez com um monte de mulher, Não, eu sou melhor. Deus só escolhe aquele que é bom. Vamos para a história. Mateus 18, 23, 25. Por isso o reino do céu é semelhante. Como que o reino do céu é semelhante? Aqui é uma história de Jesus. É semelhante a um rei. Olha Jesus contando, pintando a história para mim e para você. O reino do céu é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-los, trouxe que lhe devia 10.000 talentos. Diga 10.000 talentos. Talvez você ache que é pouco. Eu vou te falar quanto que vale 10.000 talentos hoje na correção da prata de hoje, não? E do ouro hoje. Porque hoje o ouro está caro, irmãos. Aquilo antigamente valia o trabalho, o denário também é o trabalho. Mas vamos lá. Ele está dizendo assim, 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, como pagar, ordenou o seu senhor que vendesse sua mulher, que vendesse os seus filhos e tudo que possuía e que viesse quitar a sua dívida. Olha o cenário. Esse homem devia 10.000 talentos. Esse senhor, a Bíblia diz que esse rei, ele veio prestar conta com todos os seus servos. E ele chamou o primeiro, e o primeiro estava em débito. 10.000 talentos. E o que ele fez? Ele falou assim, venda a esposa, venda os filhos, venda ele como escravo e venda tudo que ele tem para que ele possa me pagar. Sabe o que esse homem fez? Ele se dobrou e se curvou e começou a dizer, tem misericórdia de mim, porque eu vou te pagar. Tem misericórdia de mim, não faça isso comigo. Tem misericórdia de mim. E o Senhor olhou para ele, esse rei olhou para ele, e a Bíblia diz que ele o perdoou completamente. Só para você entender a dívida dele, 10.000 talentos equivalem a 60 milhões de dias de trabalho. Para aqui. Quanto que é o teu dia de trabalho? 60 milhões de dias de trabalho. 10.000 talentos representa uma dívida aproximadamente hoje a 10 milhões de dólares. Isso é uma parábola de Jesus. Tem gente que acha que pecou pouco. Por que está falando? É de outra coisa. 10 milhões. Esse valor era impossível desse homem pagar. Não tinha como, ele trabalhar a vida toda dele, ele jamais conseguiria pagar. Mas a história vai continuar aqui. Ele foi perdoado. A história continua, Mateus 6, 14 e 15. Essa outra parábola. Continua a história depois para mim. Mateus 18, 23, 30. Coloca o 31 para mim. O 31, o outro próximo versículo. Ele, entretanto, vendo os seus companheiros o que se havia passado. Ok, vou contar a história aqui para você. A história é o seguinte. Ele acaba de ser perdoado. E ele está caminhando. E de repente ele olha que devia para ele pouco menos. Pastor, quanto que é? É bem pouco menos. O outro devia apenas 50 denários. Volta aqui o versículo, vamos ler, volta o versículo 30. Volta mais um, vamos lá. Mais um. Isso. Saindo, porém, aquele servo, volta um mais. E o senhor daquele servo compadeceu-se muito, embora o perdoou-lhe a dívida. Próximo versículo. E saindo, porém, aquele servo encontrou o seu conservo, que lhe devia quanto? Quanto que o outro devia? Isso daqui equivale a 8 mil dólares hoje. Você parou para entender, fazer o cálculo de uma comparação com a outra? E ele diz assim, 100 denários. E agarrando, sufocava, dizendo, paga-me o quê? Me deve. Próximo.
Então o seu conservo, caindo-lhe aos seus pés, lhe implorava: sê paciente comigo e eu vou te pagar. O próximo versículo. Ele, entretanto, não quis, antes, indo-se, lançou ele na prisão, até que saldasse a dívida. Sabe o que acontece nessa história? Alguém vê essa história, olha e vai falar para o rei: rei, sabe aquele homem que você perdoou 600 milhões? Que ele não quis perdoar $8.000? Ele encontrou um outro e ele não quis perdoar, esbofeteou ele, colocou ele na prisão. Eu te pergunto, como que alguém é tão perdoado que não pode perdoar? Para comigo. A dívida do primeiro, incalculável. A dívida do segundo, quase nada. Mas o primeiro foi muito perdoado do que devia. O segundo só devia um pouco. Mas o que foi muito perdoado, ou que perdeu muito a dívida, talvez ele diria: minha intenção era boa, eu ia pagar ele sabia. Agora esse que me deve 8 mil, esse não, esse cara aqui é um sem vergonha, ele não vale nada, vamos colocar ele na cadeia. Porque a minha intenção era boa, ele me perdoou, era muito mais, mas eu não sou tão ruim como ele não vale nada. Eu vou falar uma coisa para você aqui. Talvez você está aqui nessa manhã, e eu vou te falar uma coisa pela graça de Deus. Se você viu a graça de Deus, você não tem como não perdoar. Porque você tinha uma dívida de 600 milhões diante de Deus. E Cristo na cruz do Calvário quitou a sua dívida. Agora a minha pergunta para você é: você ainda guarda rancor e mágoa de pessoas, porque aquela pessoa devia te ter feito isso, aquela pessoa devia te ter feito aquilo, o teu coisa é tão pouco? Sabe o que o Senhor fala? Lança ele nas trevas e chama os verdugos para atormentar ele. Sabe o que acontece com uma pessoa que não perdoa? Ela perde a paz. Ela perde a paz. Eu vou falar para você, talvez você esteja aqui ou esteja me ouvindo. Hoje você vai sair daqui e não tem opção para você. Ou você vai encontrar a graça e ver que você foi muito perdoado, e o que fizeram com você não compara, porque nem as tuas orações sobem. Por quê? Porque quando você tem algo com o seu irmão e você não acerta, nem a sua oferta aqui é entrega. Por quê? Porque Deus não aceita aquilo que é feito por mãos humanas. Deus só aceita aquilo que é por Espírito. E um homem e uma mulher que caminha pelo Espírito é que viu a glória de Deus, ou que viu a graça de Deus. Quem vê a graça de Deus sabe que devia muito, que Cristo quitou toda a nossa dívida. É por isso que Mateus 14:15 diz assim: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste perdoará. Se porém não perdoares os homens as suas ofensas, nem tampouco o teu Pai perdoará as suas ofensas. Você pode falar: isso aqui é a base da lei, pastor, porque a base está em fazer. Eu vou te falar uma coisa: isso não é a base da lei. Isso é a base de quem não viu a graça de Deus. Porque quem viu a graça de Deus, Ele vai perdoar. O que eu quero nessa manhã dizer para você: não vale a pena você viver atormentado, preocupado e preso a pessoas, a ressentimentos, a igrejas, a pastores, a marido, não, trabalho, patrão. Eu vou dizer uma coisa: saia desse lugar de prisão. Deus hoje quer te libertar. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Talvez é o seu pai, talvez é a sua mãe, talvez é algo que fizeram com você. Eu vou dizer uma coisa: esse mundo é mau, mas eu quero dizer, o Senhor não te deve nada. Ele já quitou a sua dívida diante do tribunal de Cristo. E hoje você não tem direito de reter perdão nenhum. Por quê? Porque um dos sinais evidente que você creu na graça de Deus e você recebeu o perdão de Deus, você perdoa. A pergunta é: será que essa pessoa viu a graça de Deus?
aquela mulher sentou à mesa aos pés da graça. Esse homem que era um rei e perdoou, aquele homem foi perdoado pela graça, mas não viu a graça. Mas a história continua. A história vai continuar aqui. Simão não honrou o Senhor, não lavou os seus pés, porque ele não sabia o tanto que era perdoado. Mas a terceira história que eu quero falar para vocês aqui é sobre Zaqueu. Lucas 19, 8 e 10. Antes de eu começar essa história, fala assim: eu fui muito perdoado. Fala isso, fala, eu fui muito perdoado. Diga, e eu decido perdoar. Eu sinto que tem pessoas hoje que vai sair desse culto aqui e vai fazer ligações, porque você vai ver a graça de Deus aqui. Pastor, mas você não sabe o que fizeram comigo, você não sabe o que fizeram com o meu Cristo, que não devia nada. Olha para Ele, receba o amor dEle, esse amor vai te transformar. Lucas 19, 8 e 10 vai falar sobre o sinal da generosidade. Quem viu a graça de Deus é muito amado, diga, é muito amado. Quem viu a graça de Deus é muito perdoado. E quem viu a graça de Deus vai se tornar generoso. Um dos sinais de quem viu a graça de Deus, a pessoa se torna generosa, não tem como. Vamos lá, Lucas 10, 8 e 10 diz assim: entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, que é Jesus: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Isso aqui está na mesa também. Está do lado da graça. Mas vamos lá. Metade dos bens, e se eu tenho defraudado, eu quero dar 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia. Quem era Zaqueu? A pergunta é essa, porque talvez se eu fosse na casa de Zaqueu, você nunca mais pisaria nessa igreja. Não acredito que o pastor vai na casa daquele homem. Aquele homem é um traidor, aquele homem trabalha para Roma, aquele homem é um cobrador de imposto, é um sonegador, aquele homem cobra coisas muito abusivas, aquele homem, aquele homem roubou muito, aquele homem é o maior terrível, o maior bandido. Eu não acredito que o pastor vai na casa desse homem, sentar com esse homem. Os religiosos também se escandalizaram quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. Mas Jesus não entra só na casa de Zaqueu. Jesus, Ele está indo para Jericó. E a Bíblia diz que havia um homem de pequena estatura, que ele sobe num sicômoro, numa figueira brava. E a Bíblia diz que ele queria ver o Senhor. Diga, eu quero ver. Diga, eu quero ver. A Bíblia diz que ele queria ver o Senhor. E é tão interessante que Jesus está caminhando na cidade que foi amaldiçoada, ou que foi Jericó, foi destruído os muros. Jesus está caminhando naquela cidade, e esse homem sobe num sicômoro ou numa figueira, figueira braba. O que acontece? Eu não sei se você sabe, mas o simbolismo aqui acontece porque essa figueira também representa as folhas que Adão colocou para cobrir-se diante de Deus depois que ele peca, porque a primeira menção da palavra de Deus é o homem tentando se cobrir com figueiras para tentar encobrir os seus pecados diante de Deus. E quando esse homem sobe numa figueira, ele está olhando para o Senhor Jesus, e ele quer ver o Senhor. E Jesus, quando olha para aquele homem, Jesus diz para ele: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero entrar na sua casa. Me convém jantar com você. Sabe o que Deus está falando? Zaqueu, sai desse teu merecimento, sai dessa figueira, sai desse lugar da lei e vem conhecer a graça, venha sentar à mesa. E de repente, quando nós vemos aqui, ele está falando, Jesus está conversando, e esse homem levanta. Jesus não pede para ele dar nada.
Jesus não pede para ele servir, Jesus não pede o dinheiro dele, Jesus não faz uma palavra de oferta, Jesus não faz nada, Jesus só está mostrando, e aquele homem ao olhar para o Senhor, ele começa a ver algo diferente, e de repente a graça de Deus começa a se manifestar. Então Zaqueu, quando olha, ele diz: Senhor, está sentado à mesa, eu quero dar metade dos meus bens aos pobres. Primeiro, uau. Segundo, se eu roubei de alguém, é 4 vezes. Eu te pergunto, por que esse homem decidiu dar e ser generoso? Porque ele viu a graça. Ninguém precisa pedir. É por isso que nessa igreja nós não ficamos falando: você tem que liderar, você tem que servir, você tem que fazer célula, você tem que... Porque se não for por amor, não faça. Porque não vale a pena. Porque nada na vida vale a pena se não for por amor. Porque a base do relacionamento entre eu e a graça, que é Cristo, a verdade, a graça vier através de Cristo, tem que ser por amor. Porque não vale a pena eu estar pregando aqui para tentar agradar alguém se não for por amor. Mas eu vou falar para você, eu só estou aqui porque um dia esse amor me alcançou e me conquistou a minha vida. Eu só dou a minha vida porque um dia eu fui conquistado por Ele. Eu só vou viver a minha vida porque um dia eu reconheci que eu fui muito perdoado e que eu não sou melhor que ninguém, porque a minha justiça é um trapo de imundícia diante de Deus. Cheira mal. Ser o meu comportamento bonzinho que eu tinha não vale a qualificação para ter comunhão com Ele. É muito alto o padrão dele. Então a minha demanda com as pessoas não vale nada, porque a minha justiça é baseada, essa pessoa me deve. Vou falar, é você que deve muito, porque se você está demandando é porque você nunca entendeu o tanto que você foi perdoado e amado. Sai da justiça própria e vem para a graça. Sai do merecimento nessa manhã e vem encontrar com Jesus. Toda a base do arrependimento não é eu mostrar o pecado para você, não é eu mostrar o quanto miserável. Toda a base do arrependimento é eu mostrar para você o tanto que Ele te ama, o tanto que você foi perdoado, o tanto que Ele está te dando. Porque o apóstolo vai dizer, Paulo, Romanos capítulo 2 e 4, ele diz: ou despreza você a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que faz você se arrepender. Arrependimento não é quando eu falo você é um pecador, você está distante de Deus, você tem que se arrepender aqui hoje e agora. Você até vai porque você se sentiu condenado, mas quando você se sente amado, você vai pelo relacionamento onde você foi muito amado, e é quando foi muito amado e viu a graça de Deus, não tem como não corresponder a essa graça. O que você está falando, pastor? Eu estou falando de um ano de frutificação. Estou falando de um ano que você vai receber muito mais do que você merece, que você vai alcançar muito mais, mas não é você, é o reconhecimento do grande amor do Pai. Eu sou muito amado, irmãos, eu sou muito amado. Quero que o louvor já suba. Eu vou finalizar com uma outra história, é a última. Quero que você entenda uma coisa. Quando nós tiramos oferta aqui, uma coisa eu falo sempre às pessoas que vão tirar oferta aqui: nunca haja por necessidade. Nunca mostre condenação para as pessoas. Nunca mostre que eles têm que dar. Mostre o tanto que Deus fez para eles. Mostre o tanto que eles são amados. Mostre o tanto que Deus amou e ama eles e tem abençoado. Irmãos, no momento da oração hoje do louvor, eu estava quebrantado só em agradecimento, porque eu não mereço nada. Eu falo: Senhor, arranca toda a justiça própria da minha vida, arranca todo o merecimento, arranca toda essa raiz que tenta às vezes impregnar na nossa carne, Pai. Ninguém me deve nada. Eu sou muito amado por Ele, e o amor dele é suficiente.
Quando você vê a graça, você vai se tornar gracioso. Quando você é a graça, você consegue perdoar, porque você foi muito perdoado. Quando você vê a graça de Deus te amando, você vai amar, porque você vai entender como pecador que você era, aquela mulher aos pés de Jesus. A última história, eu vou contar para você sobre 10 leprosos. Lucas 17, 11 a 19. Eu quero que você se coloque de pé enquanto eu vou contar essa história. Nós vamos cantar aqui, nós vamos orar. Mas não perca esse momento aqui, não perca. Lucas 17, 11 e 19 diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus no meio de Samaria e da Galileia. E ao entrar numa aldeia, saíram 10, diga 10, diga forte, 10 leprosos que ficaram de longe e gritavam, dizendo, de longe eles estavam, e eles gritavam: Jesus, mestre, se compadece de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e se prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, e agradecendo ele, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse dar glória a Deus, senão um estrangeiro? A matemática é simples aqui, muito simples. 10 homens, 10 leprosos. De longe eles não podiam chegar perto de Jesus porque eram leprosos. De longe se curvaram, nos cura, rogaram. Jesus fala: vai, mostra ao sacerdote. Eles não tinham sido curados ainda. Ele podia usar a fé deles, que no caminho eles estavam com fé e foram curados. Mas aqui o foco não é a fé deles, o foco é o que voltou. Porque esses 10 que foram curados, 9 deles eram religiosos. 9 deles, eles tinham que mostrar, segundo a lei, a Moisés. Não, Moisés não, só para você entender. Ou a lei, eles tinham que ir à lei e mostrar-se ao sacerdote, o sacerdote examinar e falar: você está curado, pode retornar. Mas teve um que não foi à lei, não foi ao sacerdote. Teve um que no momento do caminho, ele não tinha aliança com Abraão, ele não era filho de Abraão. Não, ele não era filho de Abraão. Talvez os outros falaram: nós temos aliança, não éramos tão pecador, né? Nós temos, é um direito nosso pela lei. Nós somos filhos de Abraão, não somos como esse estrangeiro que não tem aliança. Mas aquele estrangeiro que a Bíblia fala e menciona que ele era estrangeiro e que ele foi o único que voltou. Interessante, porque ele era um estrangeiro. Essa é a minha e a tua história. Eu não sei se você reconhece, mas isso não está falando de uma, está falando da minha e da tua história. Nós éramos leprosos. Esse homem, quando ele reconhece que ele está curado, ele não vai à lei, ele volta à graça. Ele olha, ele de longe, ele volta para Jesus, e os outros vão para a lei, mas ele vai a Jesus. Eu era tão miserável, eu era tão pecador, eu não merecia, eu não sou filho de Abraão, eu não tenho aliança, Deus não me ouve, mas ele, esse homem aqui que estava no caminho, ele me curou. E a Bíblia diz que quando ele vai, ele se dobra e ele começa a glorificar o Senhor e dizer: obrigado, Senhor, eu não mereço, obrigado. E Jesus diz para ele: levanta. Mas antes de levantar, Jesus fala: cadê os outros que não vieram dar glória a Deus?
Não era 10. Mas Jesus está nos ensinando uma coisa: que quem entende que tem muito pecado, ou que é muito miserável, vai ser muito mais grato. Se você recebe um presente e você acha que não foi da sua altura porque você é muito grande, você vai desprezar o presente. Mas quando você olha para o menor que for dos presentes e não tem merecimento, você só tem uma coisa para dizer: muito obrigado. Muito obrigado, porque eu não mereço, mas eu agradeço. A vida cristã é essa. Viver pela graça é destruir o ego, é destruir o merecimento, é destruir a justiça própria. É entender que tudo que nós temos, tudo que somos, só pertence a um. E quando nós chegamos nesse lugar, nós levantamos as nossas mãos e falamos: Senhor, se eu tenho 2 mãos, glória a Ti. Se eu tenho 2 pés, glória a Ti. Se eu tenho, Pai, vida, glória a Ti. Se hoje eu levantei, se hoje eu saí, se hoje eu fiz, glória a Ti. Porque quem viu a glória de Deus, ou quem viu a graça de Deus, sabe agradecer. Quem viu a graça consegue levantar as mãos e dizer: obrigado por essa esposa maravilhosa, obrigado pelo filho, obrigado pela comida, obrigado pelo arroz, obrigado pelo feijão. Mas quem não viu, eu merecia comer picanha. Deus não está me abençoando. Essas coisas, eu vou dizer para você: 2 sementes. É por isso que muitas vezes você não vive o que Deus tem para você, porque tudo que Deus vai te dar não é porque você merece, mas é porque Ele é bom. E quando eu não mereço, eu só tenho uma coisa a agradecer, a olhar e dizer: Ele me amou quando eu estava em pecado, Ele me escolheu quando eu estava num lamaçal de pecado, Ele me escolheu e Ele me amou, Ele me restaurou, Ele me redimiu. E essa é a minha história. Nós éramos leprosos, estávamos longe de Deus, não tinha como chegar, mas um dia a graça nos atraiu. A graça, verdade e graça vieram com Jesus. Eu quero que você Pai, eu quero que você adore o Senhor. Se você tem motivo, eu não sei, mas eu tenho muitos motivos de agradecer, porque eu vi a graça. Quem viu a graça ama mais. Quem viu a graça perdoa mais. Quem viu a graça se torna generoso. Quem viu a graça, glorifica o Senhor. Espírito Santo, arranca os véus, arranca-nos os véus, Pai, que nos impede. Arranca, Pai, os véus que nos impede, Pai, de contemplar a Tua beleza. Espírito Santo, Espírito Santo, arranca toda a justiça própria, arranca o merecimento. Nós não merecemos, mas nós agradecemos. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito de vida, Espírito de vida. Eu declaro vida, eu declaro vida, Pai. Todos os dias eu quero ouvir essa maravilhosa graça. Todos os dias eu quero ouvir que Ele me ama. Todos os dias eu quero ouvir que eu sou amado. Somos sua herança, Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. E meu coração dispara em efeito acelerado. Não tenho pra perder, correr sem
somos sua herança. Nós somos sua herança. Cadê o nosso galardão? Seu olhar de graça. Aleluia! A redenção. Se a Mergulha nesse oceano da graça. Eu quero afundar. E o céu se une à terra como um beijo apaixonado. E o coração dispara em um peito acelerado. E eu tenho mais pra aprender com esse Por quê? quando Cadê os filhos dessa casa, amados? Ei! Sabe por que eu tô tão livre? Porque eu sou muito amado. E não tem problema que você vai pensar de mim. Não tem problema. Eu sou livre do amor. Eu sou livre do amor. Eu vejo cadeias sendo quebradas. Oh, Espírito Santo. Rabachoia, rabatequete, rabachora, rabalaia. E rabachora, rabaterega, rabaxerega, rabaxerega, rabandarabaxe. E rabachora, rabarabaxerega, rabachora, rabarabaxe. nós somos sua herança. Ele é o nosso galardão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando. O céu se une à terra como um beijo apaixonado. Meu coração dispara em um peito acelerado. Aleluia! Tenho tempo pra aprender com ressentimentos quando penso. Eu sinto no Espírito de fazer uma oração aqui. Uma oração. Quero te convidar aqui à frente. Você quer experimentar esse amor num nível maior? Talvez você tenha dificuldade em certas áreas da sua vida. Talvez você tenta demais, mas não consegue. O Pai quer te amar nessa manhã. Talvez você está cansado. Talvez você está cansado de lutar. Pressões de um lado, de outro, medos, vozes. Eu quero te convidar aqui à frente. Vai ser bem rápido. Eu quero declarar esse amor. Eu quero declarar você tendo uma revelação maior dessa graça. Nada vai te fazer você ficar preocupado. Você vai dançar diante dos problemas, você vai entender que aquilo tem um propósito. Quando vir a notícia ruim, você vai dizer: Senhor, eu sei que eu sou muito amado e nada vai me separar desse amor. Eu sei que eu vou passar por isso. Pode ser uma enfermidade, pode ser um desafio na sua vida, uma impossibilidade, pode ser o que for, mas hoje o Pai vai tirar de você todo o temor, todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação, e Ele vai te amar aqui como nunca você entendeu que era amado, porque Ele sempre te ama. Você hoje vai receber. Eu sei, você vai receber. Você vai receber. Pode vir à frente, vem mais à frente. Eu quero que os irmãos comecem a orar. Irmão, ministra o amor, irmão, ministra o amor. Porque o que nos leva a uma mudança é conhecer a Cristo, é conhecer a graça, é conhecer o amor. Eu quero que você comece
comece a orar agora com esses irmãos aqui à frente que querem ter uma experiência maior, e eu quero também. Eu quero ir mais profundo nesse amor. Eu quero ir mais profundo nessa graça. Eu quero ir mais profundo aonde não tem condenação, aonde não tem culpa, aonde não tem pecado, aonde não tem nada que pode me separar. Nada. Pai, eu destruo agora, Pai, e confronto agora toda a religiosidade. Pai, todos os padrões religiosos agora, nós confrontamos na mente, nós declaramos agora a mente, seja livre pela verdade. Eu declaro todo o véu que remove, que seja removido agora, tudo aquilo que nos impede de ver, de contemplar a glória. Eu quero declarar, Pai, remove do nosso coração os véus, remove, e eu declaro, Pai, a graça sendo manifestada nessa manhã. Eu declaro a graça, eu declaro o amor, eu declaro perdão. Ele te perdoou, Ele te perdoou, Ele te amou, Ele se entregou por você. Eu declaro agora condenação, você foi eliminada. Culpa, você foi eliminada. Toda a ansiedade não tem mais domínio sobre você. De graça nos atrai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara e meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder os ressentimentos quando penso no seu amor, no seu amor. Permita ser amado pelo Senhor nessa manhã. Permita ser amado, deixa Ele te amar. Permita ser tocado no
vida, irmãos. Existe algo na nossa vida e tudo na nossa vida é uma questão de ver a graça de Deus e de saber do quanto que você é amado. Tudo na vida é isso. Saber o quanto que Ele te ama. Saber o quanto que você é aceito diante de Deus. Não é por merecimento. Quanto mais você tem essa revelação, mais você é livre. Que você possa caminhar nessa graça, viver nessa graça. Essa semana eu tenho um desafio para você. Essa semana, como igreja, nós vamos liberar a semana toda. Todos os dias você vai ter um devocional. Você está no grupo da igreja, se você não está, pede para alguém te mandar, chega num líder. Mas toda semana eu quero fazer um compromisso com vocês. Tem um devocional que você vai ler todos os dias, o versículo, a passagem, algo, e você vai orar a oração que está lá e vai declarar sobre a sua vida. Você vai ver o que Deus vai fazer. Vai ser uma dose de graça sobre a sua vida. Que Deus te abençoe. Você possa viver nesse domingo debaixo desse amor, dessa graça, desse favor. Que você possa desfrutar da bondade. Porque quem viu a graça de Deus ama o Pai. Quem viu a graça de Deus sabe que é perdoado. Quem viu a graça de Deus sabe o quanto Deus já fez e é generoso. Quem viu a graça pode levantar as mãos e dar glória a Deus e exaltar a Ele. Um domingo abençoado em nome de Jesus. Nós somos sua herança, Ele é o nosso galadão. Seu olhar de graça nos atrai a redenção. Se a graça é o oceano, estamos afogando.